Não imites o mal. Ensina-me a fazer a tua vontade. Haverá vida por onde o rio passar. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Hoje temos a conclusão de 2 livros. Vamos começar pelo livro do profeta Ezequiel, que dá o tema do nosso vídeo de hoje. Foram 48 capítulos que estamos finalizando hoje e neste encerramento vamos lembrar que Ezequiel já vem de alguns capítulos que Deus levou Ezequiel a uma visão muito ampla. Nesta visão, Deus mostrou a Ezequiel o templo do Senhor. Trata-se da restauração que Deus faria para o seu povo. Então ele levou Ezequiel para ter uma visão do que Deus faria. A partir daí a gente veio acompanhando. Primeiro Deus falou sobre todo o templo, com riqueza de detalhes como ficaria. Depois ele falou sobre as leis acerca dos sacerdotes, vimos no vídeo anterior, e foi repassando algumas leis. No texto de hoje, que encerra o livro, o Senhor fala de uma promessa belíssima, de uma grande bênção de vida abundante que o Senhor derramará sobre o seu povo. O interessante é que Ezequiel começa dizendo que Deus o levou de volta lá para o início da visão, para o templo do Senhor. Ezequiel diz, depois disso, ou seja, depois das últimas leis que nós vimos no vídeo anterior acerca dos sacerdotes, ele me levou de volta para a entrada do templo. Então, ele volta para o início da visão. Lembrando que dentro de toda essa visão passamos por fatos bem interessantes como o Vale de Ossos Secos. E agora, ali diante do templo novamente, Deus mostra a Ezequiel uma água que vai saindo pela soleira da porta. Mas vamos trazer a maior observação sobre esta água, porque tem toda uma analogia acerca desta água, referindo-se à vida que Deus trará para o seu povo. A restauração completa está aí. Deus faz Ezequiel ver um grande número de árvores, aquelas águas vão correndo. Deus diz que aquelas águas entrarão, farão uma grande passagem e vão passar pelo Mar Morto. O Mar Morto era um mar que só tem água salgada. Portanto, não há vida, por isso, Mar Morto. Porque em água salgada não tem como ter vida, não tem como ter peixes. Então, esta água que está saindo do templo vai passar pelo Mar Morto. E por onde este rio passar, haverá vida. Deus disse que haverá muitíssimos peixes, muita vida naquele mar, porque a água salgada será invadida por aquele rio e se tornará doce. O Senhor diz que junto ao rio, em ambas as margens, haverá muitas árvores. Haverá todo tipo de árvore que dará fruto comestível. A sua folha não murchará e nem o seu fruto faltará. Dará novos frutos nos seus meses, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Falando desta água do santuário e que vai produzir essa árvore que traz remédio, que traz alimento, vamos voltar um pouquinho no texto, no momento em que Deus leva Ezequiel de volta lá para a frente do templo. E Ezequiel vê um homem que pega uma corda de medir e vai medindo a água que sai do templo. Então ele passa por etapas. Primeiro essa água ele mede e dá até o tornozelo. Depois vai até o joelho, depois até a cintura. Até que chega um momento em que o rio está tão alto que Ezequiel não consegue atravessá-lo. Tornou-se um rio. Então Deus pergunta a Ezequiel, vistes, filho do homem? Então me levou de volta à margem do rio. E lá Ezequiel viu grandes árvores. E essas árvores são essas que os frutos serão comestíveis, servirão de alimento e as folhas servirão de remédio. É a restauração completa para o povo de Deus, é vida abundante. Então Deus traz agora as últimas ordens. Ele vai falar sobre a fronteira, a divisão da fronteira ali de Israel. 7 tribos ficará com uma parte da terra, outras 5 tribos ficará com outra parte. Ele vai nomeando as tribos, dizendo o que ficará para cada parte. E ele fala de José, ele lembra-se da promessa que fez a José, diz que aquela terra, aquela parte específica da terra
pertencerá a José, porque foi uma promessa que ele fez. Ele vai ter duas partes. Ele lembra também da parte dos sacerdotes que vimos ontem e reforça esta informação, esta orientação de que os sacerdotes não herdarão terra, mas terão lugar de habitação. E é preciso separar a parte do Senhor e a parte do sacerdote. Também será feito isso acerca dos levitas. Não herdam terra, mas têm direito ao seu lugar de habitação. E o Senhor fala de novo dos levitas que vêm lá da linhagem de Zadok, reforçando o que ele já tinha dito. A porção do príncipe, os estrangeiros que passaram a fazer parte do povo de Israel, passaram a habitar com o povo de Israel, tiveram filhos ali, a eles deve ser dada a herança, eles deverão ter direito à terra. E assim, com toda essa esperança, com este perdão de Deus, com a prova do amor e a misericórdia de Deus, mais uma vez, encerramos o livro do profeta Ezequiel. E vem aí, amanhã, o livro do profeta Daniel. Mais um livro que encerramos hoje. Agora, lá no Novo Testamento, vamos para a terceira carta do apóstolo João. Mas sobre o que é esta última carta de João e para quem é destinado? É destinado especificamente a um irmão querido chamado Gaio. E o propósito da carta é se alegrar com Gaio, dizer para ele o quanto João está feliz, exultante e satisfeito por ouvir acerca da fé deste irmão, do quão frutífero esse irmão tem sido, do quão fortalecido no Senhor ele está. João começa a carta dizendo: amado, eu desejo que seja bem-sucedido em tudo, que tenhas saúde, que a tua vida vá bem, pois alegrei-me muito quando os irmãos vieram falar comigo ao seu favor, a seu respeito e dizer o quanto você vive dentro da verdade de Deus. João então traz dois olhares que acontecem ali naquele meio. Um é Gaio, fiel, justo, reto e que trata a igreja com amor, cuida das ovelhas do rebanho do Senhor, prega o evangelho verdadeiro e João se alegra com isso. Por outro lado, há outra figura, Diótrefes. Este homem quer para si a glória. Ele não tem o mesmo amor e o mesmo cuidado que Gaio. Gaio tinha cuidado e apreço, inclusive, pelos gentios. O contexto aqui é: o povo de Deus queria fazer uma diferença entre os gentios, mas Gaio, na visão de reino, trouxe esse povo para perto e cuidou deles, unificou esse povo. Por outro lado, Diótrefes faz o oposto disso. Então ele põe para correr qualquer um que tente o seu lugar ou tente se aproximar, sobretudo os gentios, mostrando o oposto do que é o evangelho, do que é o amor que João vem ensinando em todas as suas cartas. Então João traz um conselho: amados, não imites o mal, mas sim o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não viu a Deus. E João encerra a terceira carta da mesma forma que ele encerrou a segunda, dizendo que queria escrever muito mais, mas ele vai guardar aqui um pouquinho porque ele quer estar pessoalmente, presencialmente com esse irmão querido. João então fecha a carta dizendo: a paz seja contigo, os irmãos daqui te saúdam, cumprimente os amigos daí um por um. E amanhã começaremos a carta de Judas, que não é o Iscariotes que traiu Jesus. Vamos agora ao livro dos Salmos. Concluindo Salmos 143, um salmo que pede por livramento. No estudo de hoje, o salmista já começa pedindo: Senhor, socorre-me, tenha pressa, se apressa, Senhor, porque eu não estou suportando. Não escondas de mim o teu rosto. Mas então vem aí um grande ensinamento. O salmista diz que pela manhã ele se coloca diante de Deus e diz: faze-me ouvir pela manhã do teu amor, pois, entra um pois aí, em ti confio, mostra-me o caminho em que devo andar. O que aprendemos nesta fala? Não adianta você pedir logo cedo, começar o seu dia falando com o Senhor, cumprindo ali o seu cronograma, o seu devocional, se você não confiar em Deus. O salmista fala: mostra-me, fala-me pela manhã sobre o teu amor, pois eu confio em ti. Ou seja, o que o Senhor falar, eu confio. Logo, se durante o seu dia alguma coisa não sair do jeito que você programou,
lembre-se que você pediu para que Deus fizesse do jeito dele e disse que confiava nele. O salmista ainda pede que o Senhor o ensine a fazer a vontade dele. Diz que eleva a alma dele ao Senhor e que deseja ser ensinado para fazer somente a vontade do Senhor. Que o teu bom espírito me guie pelo caminho plano. Vivifica-me, Senhor, por amor ao teu nome. Livra-me da tribulação por amor da tua justiça. A preservação da santidade do nome de Deus e também a preservação da justiça do Senhor é o pedido do salmista. Ele realmente sabe quem é Deus e confia no seu Deus. Eu te espero aqui amanhã para iniciarmos 2 novos livros, se Deus disser que sim. Até lá!